Muitas vezes, as coisas acontecem na nossa vida porque nós deixamos de consultar a Deus para escolher algumas coisas. Porque quando nós não consultamos a Deus para escolher algo, quando nós não escutamos a Deus para escolher algo, nós escolhemos na perspectiva do mundo, no padrão do mundo. Eu lembro que quando Davi foi buscar a arca para retornar para Jerusalém, Davi não consultou a Deus, ele consultou a saída dos filisteus. E os filisteus colocaram a arca em cima dos carros de boi. Davi até construiu um carro novo, mas não era daquele jeito que era para transportar a arca. Dentro disso, eu começo a entender que toda escolha que nós fazemos sem Deus tem alguns prejuízos e muitas vezes pode ser irreparáveis. Como aconteceu que Uzá é fulminado na ilha de Nacon. Mas eu começo a entender que os filhos, a partir desta noite, vai começar a escolher como Deus escolhe. E o que eu faço para escolher como Deus escolhe? É perguntar a Ele o que eu vou escolher. Nós vamos sempre escolher pela visão do mundo, cara. Nós iremos comparar. Mas quando nós escolhemos com a direção de Deus, o mundo pode até rejeitar a sua escolha, mas você escolheu através dele. Então se você escolheu através dele, pode ficar em paz. Aquela paz que excede todo entendimento vai se apoderar sobre sua mente, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tudo vai fluir. Eu quero ler alguns versículos. Versículo 1 do capítulo 16, que diz assim: o Senhor disse a Samuel, eu vou ler na NVI. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha seu vaso de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrar-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegou Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza. Não, Samuel falou: com certeza. Este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: tampouco esse foi escolhido pelo Senhor. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não me escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé:
estes são todos os seus filhos, ou todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Disse Samuel: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Mandou chamar e ele fez o quê? Ele fez o quê? O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. O Senhor disse o quê? É este. Levanta e unjam. Samuel apanhou um jarro, algumas versões falam apanhou o chifre, e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou a ramar. Pai, obrigado por essa palavra, viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Tua palavra é onde a ciência não foi, na junção da alma e do Espírito. Então, por gentileza, esteja comigo, esteja conosco na transferência dessa palavra para os teus filhos, em nome de Jesus. Queridos, não feche a sua Bíblia. Hoje nós vamos passear de versículo a versículo. Compreendo que dará tempo aquilo que eu estou a trazer, a expor. Mas se Deus quiser fazer outra coisa, a gente fica até meia-noite. Quem está comigo? 3 pessoas, já está bom. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar. Queridos, agora existe uma nação clamando por um rei, e essa nação tem uma oportunidade de o escolher, e escolhe Saul, porque tinha porte de rei, tinha pegada de rei. Saul tinha beleza de rei, Saul tinha linhagem de rei. Saul era diferenciado. Contudo, Saul começou a fazer as coisas certas. Entretanto, Saul começa a se desviar daquilo que realmente é o centro da vontade de Deus. Com isso, estava trazendo algumas coisas e fazendo algumas coisas para o reinado que o Senhor estava o rejeitando. Quando o Senhor chega para Samuel e diz: até quando você vai entristecer? Até quando você vai ficar desse jeito por causa de Saul? Eu trago algo muito difícil aqui para vocês nessa noite, mas é necessário. Eu saí da conferência Fluir, e eu falei isso na mesa com nossos líderes. Eu saí determinado a ter conversas difíceis, porque conversas difíceis são necessárias. Mesa não traz confusão, mesa traz alinhamento para quem tem um coração ensinável. Quem é rebelde bate na mesa, mas quem tem um coração ensinável diz: estou disponível a aprender, a perdoar e a seguir. Porque Deus fala isso para Samuel? Porque pode ser uma das queixas de Samuel. Quantos de nós temos queixas? Quantos de nós falamos: o culto não foi legal, o pastor não pregou bem, o menino do louvor não cantou bem? Mas quem sabe é você que Deus quer levantar para estar neste lugar. Mas você não se coloca na brecha. Quem sabe é você que Deus quer usar para trazer um alinhamento para uma nação, para trazer um alinhamento para a família, para trazer um alinhamento para aquele grupo de jovens, para aquele grupo de adolescentes. Deus chega para ele e fala: você está triste por quê? Eu sei, até quando você vai suportar isso? Eu já rejeitei, você sabe. Parece que é uma conversa que tem há anos com Samuel. Tu sabe que eu já rejeitei. Tipo assim, bora, vamos alinhar.
E Deus é muito categórico, porque Deus chega para ele e fala bem assim: eu o rejeitei. E eu posso te falar uma verdade? Posso te falar uma verdade? A primeira verdade que eu quero te falar é que é terrível ocupar o lugar de alguém que foi rejeitado. Me pergunta por quê, pastor? Porque se ele foi rejeitado por Deus, essa pessoa que foi rejeitada nunca vai ficar com raiva de Deus. Ela sempre vai ficar com raiva daquele que está ocupando o seu lugar. E dentro dessa perspectiva de alguém que pode ficar com raiva de você, porque você está ocupando o lugar daquele que um dia foi escolhido para estar, existe uma palavra direta para você. O mesmo Deus que escolheu você para ocupar este lugar é o mesmo Deus que te justifica. O mesmo Deus que falou bem assim: eu rejeitei esse cara, eu dei tempo para esse cara, eu dei tempo para ele se regenerar, mas ele não quis alinhamento. Ele vai me matar, calma. O Deus que colocou você nessa posição é o Deus que vai trazer livramento para você. Essa geração não confia totalmente mais em Deus. Essa geração, ela precisa ter um pé de meia antes de se entregar. E isso eu falo em todos os aspectos. Muitas vezes você não se rasga aqui na frente porque você tem que ter o pé de meia da sua vaidade. Eu acho que é muito extravagante se rasgar e jogar no chão. Meu irmão, eu já caí bêbado, drogado. Para mim não é extravagante, irmão. Para mim é necessidade se rasgar nos pés dele, cara. Se você não conheceu essa realidade, tranquilo, irmão. Mas eu conheci essa realidade e por isso eu me rasgo por inteiro a Ele. Ele mesmo, é Ele que vai te proteger, cara. Primeira verdade dessa noite: fique em paz. O rejeitado pode até ficar com raiva de você, mas o Deus que te colocou no lugar dele irá te justificar. E tem muitas vezes, pega isso aqui. Muitas vezes a pessoa não está rejeitada, ela só vai se deslocar de lugar. Mas mesmo assim ela vai ficar com rancor de você. No final de ano a gente sempre ora a Deus, os cargos retornam às nossas mãos e nós direcionamos novamente para as mesmas mãos ou para outras pessoas ou para outros líderes. E muitas vezes é Deus que quer. Deus que quer te tratar em uma área, Deus quer te tratar em outras áreas. E muitas vezes não é uma rejeição de Deus, é só um tratamento. E a gente precisa estar maduro para entender isso. Samuel vai, só que antes de ir, Samuel fala bem assim: Saul é mais poderoso que o Senhor Deus. Pastor, mas não está dizendo isso na Bíblia. Não, claro que está. Deus manda Samuel ir. E ele fala: se eu for, eu vou morrer. Aqui para nós. Tu acha que Deus vai te mandar para algum lugar? Deus, eu estou falando Deus. Tu acha que Deus vai te mandar para algum lugar para você morrer? Tu acha que Deus vai te colocar numa frente de uma guerra? Ele que mandou você ir para você morrer. Samuel olha para Deus e fala bem assim: se Saul saber disso, ele vai me matar. Naquele momento, indiretamente, Samuel está dizendo: ele tem poder para me matar. E Deus poderia virar para Samuel e falar bem assim: rapaz, não estou falando nada não, porque Saul tem mais força que eu. Se eu estou te mandando, eu te livro, eu te cubro, eu te sustento. Se é eu que estou te mandando, eu preparo. Se é eu que estou te mandando, eu vou deixar os vigias, os guardas. Se é eu que estou te mandando, eu vou te proteger.
Mas muitos de nós temos medo de avançar, porque não ouvimos o irmão da direita, o irmão da esquerda. Eu posso te falar uma verdade nessa noite, mais uma verdade, e hoje eu vou te falar tudo. Cara, a única pessoa que não pode dizer não no seu avanço é Cristo. Mas se Ele falou vai, quem tem uma palavra tem tudo, irmão. Quem tem uma palavra tem tudo. Mas Ele é forte. Maior é o que está em nós, maior é o que está sobre nós, maior é o que está conosco, dentro, ao redor de nós. Saul é forte, Saul é rei, mas Deus é o rei dos reis. Saul é frente do exército, e ele é dono do exército. Você não tem noção do Deus que você serve, meu irmão. Ele vai me matar. Aí Deus disse: leva o novilho. Consegue perceber que Deus é muito simples? Carlos, Deus é muito simples. Aquilo que Samuel, eu estou falando Samuel, aquele que ouve Deus, vê problema, Deus fala bem assim: leva só um novilho, irmão. Deus é muito simples no que Ele faz. Deus é muito simples no que Ele fala. Deus, Ele é tão simples que muitas vezes nós escutamos Deus e falamos: não, mas isso é muito simples. Essa resposta é muito simples para ter vindo de Deus. Meu irmão, quem precisa de pipoca, quem precisa de muita coisa para fazer milagre, quem precisa de muita coisa, quem precisa de uma galinha preta, de uma pipoca, você sabe que precisa disso para fazer alguma coisa. Deus só precisa de um coração quebrantado, meu irmão, um coração sincero. Deus é simples. Eu estou vendo morte. Desceu quentinho. Deus está vendo a mesma coisa. Só que Deus não está vendo a morte de uma pessoa santa. Deus está vendo a morte de um novilho. Naquilo que você acha complicado, Deus falou: me dá uma oferta. Aleluia. Sacrifica para mim. Vamos transformar essa loucura que você está, que você colocou na sua mente, em um culto para mim. Vamos desconfigurar esse bloqueio que você quer fazer. Não, vamos fazer um culto. Leva o novilho para sacrificar. Cara, essa resposta é tão simples que enche o meu espírito. Porque no simples eu vejo que muitas vezes Deus não me responde. E o silêncio dele é uma resposta muito grande. Deus é muito simples, irmão. Então tá bom, então eu vou. Aí tu chega lá, Deus está falando. Tu chega lá, tu convida Jessé. Você vai com ideia com Jessé e o resto eu vou te mostrar. Porque Deus não mostra tudo. Deus não mostra tudo. Porque a vida com Deus é pedagógica, você precisa aprender. E essa semana eu e a pastora, nós estamos conversando tanto sobre que a alma desaprende muito rápido. Nós estamos ensinando as pessoas. E as pessoas pegam todos aqueles ensinamentos que nós estamos dando e estão alojando na alma. Aí quando vem um vendaval, meu irmão, a alma desaprende rápido. Por favor, coloca todo esse conhecimento no teu espírito, no teu coração. Lembra que Davi falou: eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então se você coloca isso dentro da sua alma, a alma desaprende rápido demais. E Samuel é alguém que tinha muita intimidade. E a Bíblia diz que Samuel faz o que Deus pediu. Troca uma ideia com Jessé e fala: Jessé. Na verdade Samuel chega. Quando Samuel chega, os principais da cidade perguntam: tu vem em paz? Para quem não sabe, uma visita de um profeta chamava muita atenção. E um profeta era a boca de Deus na terra, e ele poderia trazer sentenças para um lugar.
Por isso a pergunta: tu vens em paz? Aqui para nós, irmão. Samuel estava em paz? Samuel estava com um turbilhão na mente, moço. Eu posso morrer, eu posso morrer, eu posso morrer, eu posso morrer, eu posso morrer. Ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Porque mesmo Deus respondendo, cara, tem coisas que vêm pra gente e aloja na nossa alma. E a alma é inquieta. Na mesma hora que você está acreditando, você já não acredita mais. Por isso que nós temos que alojar as coisas no nosso espírito. Porque o espírito é inabalável, cara. Tu vem em paz? Em paz eu estou, moço. Eu estou atribulado, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. A gente tem hora que vai ter que tomar algumas decisões que vai nos trazer muitas vezes algo que vai estremecer a nossa carne. Mas Deus está mandando você tomar essas decisões. Tem coisas, eu falei aqui já nesse altar, que não é oração, é decisão. A partir de hoje eu paro com isso. Ah, Deus, eu vou orar. Não, irmão, decide. Ah, eu quero estar naquela mesa. Deus está falando. Na oração tu não sai. Tu sai com uma decisão de falar: a partir de hoje, esse ambiente não é mais para mim. Agora Samuel diz aos profetas, aos sacerdotes daquele lugar: vai em paz. Cara, você não tem noção o quanto foi difícil essa decisão de Samuel. E aí Samuel diz: venha em paz sim, só vim sacrificar ao Senhor. Daqui a pouco ele encontra com Jessé. E agora eu começo a trazer algo muito diferente aqui para vocês. Ele encontra com Jessé, troca uma ideia com Jessé, fala o que Deus falou. E aí Jessé começa a trazer os seus filhos. Versículo 6 diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este é aquele que o Senhor quer ungir. Meu irmão, por que a primeira vez a gente não pergunta a Jesus? Por que a primeira vez a gente quer decidir sozinho? Por que a primeira vez a gente quer escolher? Por que a gente não pergunta a primeira vez logo para ele, irmão? Parece que a gente gosta de quebrar a cara primeiro para depois voltar. Parece que quem faz errado faz duas vezes, irmão. Lá em casa eu gosto de lavar o banheiro. Uso, né? Eu aprendi a lavar o banheiro de uma forma tão maravilhosa, você não tem noção. Eu tiro tudo. E tem hora até que incomoda a pastora, porque ela falou assim: para que você tira tudo isso? Eu falei: eu só me sinto bem quando eu tiro tudo. Porque eu aprendi, meu amor, o quê? Se eu fazer errado, eu tenho que fazer duas vezes. E fazer duas vezes não é legal. E por que a gente não pergunta logo a Deus: é esse, Senhor? Por que a gente não pergunta logo a Deus: é esse que o Senhor quer? Não! A gente já escolhe. Lembra que eu falei que tu escolhe errado demais? Irmão, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando daquele que Deus escolheu para ser juiz, sacerdote e profeta. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Nós estamos falando de Samuel. É alguém que Deus levantou. E naquele dia, ele quis ser autossuficiente nas suas escolhas. E eu posso ser sincero para você, meu irmão: nós não somos autossuficientes nas nossas escolhas. As nossas escolhas precisam ser gabaritadas por Deus. As nossas escolhas precisam ser orquestradas por Deus, direcionadas por Deus. Por isso eu quero te pedir nessa noite: não escolha pelo seu olhar, não escolha porque a estimativa do
povo tem que escolher desse jeito, porque o mundo está desse jeito. Não, escolhe com a vontade de Deus. Deus é isso mesmo, Deus é esse mesmo, Deus é essa mesmo. Eu estou falando de relacionamento. Deus é esse mesmo, Deus é essa mesmo. Muitas vezes você está se apaixonando por alguém que só tem gel e piolho na cabeça, e tu está pensando que é o de Deus, irmão. O cara que não respeita a mãe, o cara que não respeita o pai, ele não vai te respeitar, cara. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que uma mulher chegou para ele e falou bem assim, no gabinete pastoral: pastor, eu tô com um menino aí, eu tô querendo casar com ele. E o pastor tão feliz: e aí cara? Ela falou assim: eu tô querendo casar porque ele bate na mãe, né? Aí eu tô querendo casar com ele, só tem esse probleminha, ele bate na mãe. Aí o pastor falou assim: não, tu tem que casar mesmo. Não, você tem que casar com ele, adianta o processo, bota o documento e casa logo. Aí ela falou assim: mas por que eu tenho que casar tão rápido assim? É porque essa véia tem que parar de apanhar. Antes de alguém ser curado por Deus, não queira ser Deus na vida dela. Porque muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Meu irmão, papel de convencimento, de mudança de caráter, não é você que faz. Você pode dar algumas direções, mas só quem converte o coração do homem é o Santo, é o Espírito de Deus. As suas escolhas não podem ser pautadas nos padrões. A sua escolha precisa ser pautada nos padrões celestiais, não nos padrões terrenos. Por que ele deslumbrou Eliabe? Me pergunta: por quê, pastor? Porque Eliabe tinha porte de rei. Eliabe era primogênito. E aqui para nós, a Bíblia não diz que Samuel sabia que Jessé tinha outros filhos. Então, muitas vezes a primeira opção é tipo assim: eu vou escolher logo aqui para não perder. Tu não vai ficar pra titia não, cara. Eu tenho uma coisa boa para te falar. Ele já nasceu, tá? Ela já nasceu. Tu vai casar, tá? Tu vai ter filho. Mas por favor, não escolha sem Deus estar na frente das suas escolhas. Quando Samuel falou: é esse, Deus gritou: epa! Porque toda vez que você tem ouvidos disponíveis para ouvir a voz de Deus, você sempre vai ouvi-lo. Ei, para! Não é assim. Lembra que eu te falei no versículo de número 3: convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei tudo o que deve fazer. Ei, Deus vai fazer tudo, falar tudo o que você deve fazer. Mas sabe o que? Sabe qual é o mal dessa geração? Me pergunta qual, pastor? O mal dessa geração é que quando começa a dar certo, ela para de pedir opinião para Deus. Meu Deus! E quando paramos de pedir opinião para Deus, Deus não dá opinião. E aí você vai ter que voltar lá, todo quebrado. Pastor, Deus, eu vacilei. Mas por que tu vacilou? Porque eu pensei que eu sabia escolher. Aí Deus está falando: tu não sabe escolher, cara. Você só vai saber escolher se a sua escolha estiver entrelaçada com a minha vontade. Para de escolher só porque você quer. Para de escolher porque é bonitinho. Para de escolher porque te convém. Ei, começa a escolher por propósito. Propósito, ele vem arrastado e cheio de processo. Pode ter certeza disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os processos vão ser estabelecidos, mas o Deus do propósito não te abandona no processo. O Deus do propósito não te abandona no processo.
Se Deus falou que iria mostrar para Samuel, para que Samuel quer escolher sozinho, irmão? Autossuficiente. Samuel é muitos crentes do século 21. Autossuficiente. Pastor, agora eu tenho um nível espiritual, agora eu não preciso mais das suas direções. Amém, filho. Amém. Deus abençoe. Esses dias, um gabinete pastoral, cheguei para uma pessoa que fez um gabinete comigo. Eu falei: olha, sua vida está difícil. Contou muita coisa ruim, cara. Estava muito difícil. Eu falei: daqui a 15 dias, a pastora estava no Femon, daqui a 15 dias sua vida vai mudar. Nós somos a plataforma do Fluir, e aqui tudo flui. E há 15 dias, pode marcar aí, 15 dias. Acho que dá uns 14 dias. Ela: pastor, estou passando aqui e tal. Agora, eu falei uma coisa para ela, e isso eu falo para todos os filhos. Por favor, tu pode esquecer dessa casa. Tu pode esquecer de mim. Pode esquecer da pastora. Mas, por favor, cara, não me esqueça daquele que te livrou, que te salvou, que te amou, que te sustentou, que te trouxe a paz num momento tão difícil da sua vida. Porque tem gente que é assim. Tem gente que chega ruim e quando melhora, não esquece da igreja, porque aqui é igual um ônibus, irmão. Tem dia que sai, para de um ponto, desce gente, aí no outro ponto sai, sobe gente. Tem ponto que não desce ninguém, não sobe ninguém. Isso é a nossa vida. Tem dia que a gente fica ruim porque a gente é ser humano. Mas uma coisa que eu digo: não esquece daquele que te deu fôlego de vida, irmão. Não esquece daquele que te livrou. Pode, eu sei que vai ter muita gente que vai vir e vai embora, mas por favor, recebe um conselho. Se você não entendeu nada que eu falei nesse tanto de tempo que você está aqui, só ouça isso: não esquece daquele que te livrou e que te salvou. Não esquece dele. Não esquece. E agora Samuel está escolhendo ao seu bel prazer. E se ele escolhe ao seu bel prazer, Deus também interfere nas suas escolhas. Até porque, presta atenção, Samuel não estava escolhendo para ele. Porque tem coisas que você escolhe para você, e a vontade permissiva de Deus deixa você escolher e quebra a sua cara. Desculpa o português rasteiro. Mas tem coisas que você escolhe para ele. Ele interfere. Porque ele estava indo ali, amando de Deus, escolher um rei. Separar um rei e ungir um rei, amando de Deus. Então isso era uma escolha de... Me ajuda. Isso era escolha de... Toda vez que Deus pedir para você escolher algo e você escolher errado, Ele vai intervir. Ei, não é assim. Eu não enxergo como o mundo enxerga. O meu padrão não é no mundo. Você não vai consultar o Instagram da vida para ser o hobby da sua casa, não, meu irmão. Existe algo que tem que ser estabelecido na sua casa, que é os princípios do Senhor. Oração, jejum, boca no pó ainda é a maior arma de enfrentamento para os dias ruins. Não, Samuel, não escolhe, não é esse. A Bíblia não diz se Samuel pergunta por quê. Mas antes de Samuel perguntar por quê, Deus responde: ei, eu não escolho como tu escolhe. Eu não enxergo como tu enxerga. Você enxerga a aparência, a estética. E eu olho o coração. Eu olho a intenção do coração. Percebe que a partir de agora, Samuel já não escolhe mais. Jessé traz um segundo menino. E sabe o que Samuel fala? Deus não escolheu esse. Engraçado, né? Ele aprendeu rápido. Quem aprende rápido não escolhe errado pela segunda vez.
Quem aprende não escolhe errado pela terceira vez. Então, portanto, nessa noite, sai daqui entendendo que todas as suas escolhas têm que ser pautadas dentro da vontade de Deus. Cara, para de escolher como vocês estão escolhendo. Escolhe como Deus quer que você escolha. Passa Eliabe. E agora passa Abinadab. Samuel diz, porém Deus não escolheu esse. Engraçado, eu não sei vocês, mas eu vejo uma preferência de Jessé. Sabe? Dentro de preferência de alguns pais, vai pesar aqui, eu preciso da intercessão. Dentro da preferência de alguns pais, dentro de casa. Dentro da preferência de alguns pais, dentro de casa, cresce o número de rejeições invisíveis. Tem muitos filhos sendo rejeitados pelos pais, sem os pais ter a menor noção do estrago que está fazendo. Porque a Bíblia não diz que ele chama todo mundo. A Bíblia diz que ele trazia um. Dá para identificar uma preferência. Eu também consigo compreender que Deus é muito ensinável. Na verdade, Deus é muito pedagógico. Do mesmo jeito que o Pai da terra tem preferência, o Pai do céu também tem. Só para não fugir aqui, a rejeição ele tem subido os níveis dentro de casa. E se a gente não tomar cuidado, um filho que nasceu depois, ou aquela preferência do sexo do filho, ou homem ou mulher, e cresce rejeições invisíveis que você não tem noção. O estrago que está fazendo nas crianças. Eu vejo muitos relatos dos adolescentes aqui sobre rejeição. Ah, meu pai me rejeitou. Muitas vezes eles querem fazer um padrão do mundo, né? Que o mundo está falando de rejeição. Mas a gente tem que começar a levar essas coisas a sério. Jessé teve preferências. Eu sei que tem alguns filhos que são mais dados aos pais. E querendo ou não, algumas cenas são inevitáveis. Aquele filho que é doado, chega ali, abraça o pai, ele vai ter um abraço. Mas a gente precisa ter alguns equilíbrios dentro de casa. E esse equilíbrio é necessário para a rejeição não venha tomar posse, tomar espaço em um lugar que você entende que você não tem preferência. Mas o inimigo sempre joga sujo. O inimigo sempre está trabalhando. Ah, tem preferência para a filha, porque a filha é mais nova, precisa de mais proteção. Não faça isso, cara. Você não sabe o estrago que você está fazendo na vida do seu outro filho. Jessé traz, fecha parênteses. Quando Jessé traz, Deus rejeita. É meio que assim, tá ali todo mundo, Jessé mete a mão em um. Pegou? A escolha de Jessé, Deus rejeitou. Jessé vai lá atrás de outro. Aí Deus grita, nesse não. A escolha de Jessé, Deus não escolheu. Percebe que quando Deus tem algo para ser implantado, não tem como remover aquilo que o céu está falando, está querendo. Passaram 7. Passaram quantos? Passaram quantos? Passaram 7. Eu não sei você, mas eu posso pensar. Que a Bíblia deixa eu pensar. Samuel falou, vixe, então eu não estou ouvindo Deus.
E acabou os filhos. Mas para ele ter certeza, porque o óbvio precisa ser dito e perguntado. Não tem mais ninguém não? Se ele perguntou, pega isso aqui, por favor, estou indo para o final. Se ele perguntou, não tem mais ninguém, é porque Jessé deixou de buscar. Deixou de ir buscar. Então aqui nós começamos a compreender que acaba as escolhas dos homens. E todo lugar que acaba as escolhas dos homens, sempre vai imperar a escolha de Deus. Não, você não está aqui. Todo ambiente que Deus rejeita as escolhas dos homens, sempre vai ser colocado no centro a escolha de Deus. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Eu vejo um desespero de Samuel. Jessé responde: tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Tem um que está lá. Está lá. Irmão, eu não sei você, mas eu penso que Davi era o único que trabalhava naquela casa. Porque nenhum desses, Jessé falou, eu peguei ele estava fazendo um negócio ali, aí eu peguei ele para vir aqui te apresentar. Não! O acesso estava muito rápido. Mas Davi todos teve que esperar. A chegada de Davi foi assim. Ó, são esses todos os filhos? Jessé responde, mas tem um caçula. Jessé já começa a dar algumas alfinetadas. Quando Jessé fala é o caçula, Jessé está falando, eu acho que a melhor opção é essa daqui. Tem um caçula, rei, caçula, não combina. Percebe que Deus, ele começa a fazer escolhas que não combinam com os nossos pensamentos. Deus faz algumas escolhas que não combinam com o padrão, irmão. Tem um caçula. Mas ele está fazendo o quê? Ele está cuidando das ovelhas. Ah, então ele é obediente. Está onde? Está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar. Manda chamar. E Samuel fala algo que enche o meu espírito de prazer. Me pergunta o que, pastor? Ninguém senta à mesa até que ele venha. Porque todo mundo pensa que Davi foi ungido quando o chifre foi derramado, quando o vaso de azeite foi derramado na cabeça. Não! Davi foi ungido a rei quando Samuel fala, ninguém senta à mesa até que ele venha. Até os dias de hoje, ninguém senta à mesa enquanto a maior autoridade não chegar. Até o dado dia, esse dia que se chama hoje, ninguém, você vai para uma mesa presidencial, todos os ministros ficam em pé até o presidente chegar. Então a maior autoridade chega no ambiente, ela senta e dá a direção. Pode sentar. Então vai lá. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo, porque isso é algo profético. Ele está onde? Ele está lá cuidando das ovelhas. E quem mandou ele cuidar das ovelhas? O pai. Por quê? As ovelhas do pai. Então ele é obediente. Fala, obediente. Então ele está no lugar da obediência. Fala, obediência. Já estou terminando. Fala, obediência. Deus não vai encontrar ninguém em outro lugar, a não ser no lugar da obediência, irmão. A gente precisa compreender essas coisas.
mesmo estando em um lugar desfavorável a mim, sendo que este lugar é o lugar da obediência vindo dele, é o lugar onde Deus vai te encontrar. Deus não encontra desocupado, irmão. Deus só encontra. E alguém fala: eu tenho muita coisa para fazer, e Deus está falando dessa noite: é você mesmo que eu estou escolhendo. Eu tenho muita coisa, eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de filho. É você mesmo que Deus está chamando. Meu Deus do céu, está ocupado com muitas coisas, mas é tu. É você mesmo. Eu vejo um moço chegando lá: ô Davi, rapaz, seu pai está chamando lá. Ô moço, não tem como ir agora não. Moço, mas Samuel está lá. Sim, moço, mas eu não posso largar tudo aqui, porque eu tive uma ordem de manhã cedo, e essa ordem não pode ser cumprida. Eu preciso fazer tudo aquilo da minha tarefa. Mas rapaz, seu pai chamou. Então, se ele que chamou, né? Se o pai chamou, né? Se o pai chamou, né? Não, se o pai chamou, aí se o pai chamou, eu não tenho como rejeitar um pedido do pai, porque o pai chamou. Eu não tenho como rejeitar um pedido do pai. O pai chamou, e eu tenho que ir para onde? Para onde o pai mandou eu ir. E onde o pai vai me mandar eu ir, vai me conectar com aquilo que o pai quer que eu faça. Eu vejo Davi chegando, e aquele tanto de gente dentro de casa. Presta atenção nisso aqui. Se Davi fosse um crente do século 21, Davi corria para o quarto dizendo: fizeram festa e nem me avisaram. Estão comendo as coisas, não me avisou. Vai pesar o ambiente. Eu vou me mutilar porque não estão fazendo aquilo que eu quero. Ei, olha aqui para mim. O corpo que era para ser cortado, ferido, já foi ferido e cortado, irmão. Para de querer cortar o seu corpo. Se um corpo já foi morto, até morto esse corpo foi para te resgatar. Para de querer mutilar o seu corpo. Mas Davi não, Davi se apresenta. E eu vejo o Jessé falando: é isso aí. Samuel olhando: Deus, você não tem jeito não. Você escolhe as coisas doidas do mundo pra... você não tem jeito. Você olha para Jaqueline, que vai ser missionária, vai para África. Não tem jeito não. Vocês escolhem umas coisas doidas mesmo. Meu irmão, se ele que escolheu, já foi. Eu não sei falar, Moisés. É você. Eu sou incircunciso da fala. Eu sou gato. É tu mesmo que vai governar. Você vai ser o pastor presidente de uma igreja de 2 milhões de pessoas. Tá Moisés lá no deserto, depois que Deus falou com ele, dando direção para 2 milhões de pessoas. Um cara que é gago, irmão. Você tem noção da paciência que Deus estava dando para o povo ouvir? Você não está aqui. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando Deus te chama, até a sua dificuldade vai ser usada para estar conectando pessoas a uma paciência. As pessoas falam: velho, tem que ter paciência mesmo para escutar esse cara. Deus não erra, irmão. Deus não erra. O óleo desce. E quando o óleo desce, todos comecem a entender que aquela casa já não é casa de alguém que participava do exército. Aquela casa já não era uma casa mais de alguém que tinha umas ovelhas. Aquela casa era uma casa onde tinha um rei. Acho que você não entendeu o que eu quis falar. A casa de Jessé era uma casa normal, até Deus chegar.
E agora virou uma casa real. Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida quando você se colocar no lugar onde Deus quer. Ele vai transformar a sua casa de escassez como uma casa de provisão. Ele vai transformar a sua casa de escassez como uma casa de provisão. Quantas casas eram casas de gente prostitutas e hoje é casas de missionárias. Quantas casas era assolado pela droga e hoje é casa de pastores. Eu não sei qual foi o rótulo que colocaram na sua casa, mas eu sei o Deus que pode arrancar esse rótulo. E Ele arranca e desce um sangue perdoador e galardoador daquele que os buscam em espírito e em verdade. Eu não sei qual foi o rótulo que colocaram na sua vida, mas se um dia você escolheu entregar ela, você entregou ao santo nome de Jesus. E se você entregou a Ele, meu irmão, Ele é capaz de arrancar todos os rótulos e te dar vestes novas, te dar sandálias novas, te dar roupa nova, ainda te dar um anel novo. O povo está me titulando como isso. Sua casa é uma casa normal até papai passar por lá, irmão. Ele começa a tirar as coisas e colocar coisas dele. A primeira coisa que Deus fez com o povo do Egito foi trocar o cardápio, irmão. Por que Ele troca o cardápio? Por que Deus troca o cardápio? E a partir de agora, quem vai fazer a comida de vocês é eu. Anjo, bota a panela no fogo, faz um maná aí. Mas por que Deus troca o cardápio? Porque Deus queria tirar o Egito de dentro deles e introduzir o céu dentro deles. O que eu quero dizer nessa noite: quando você deixar Deus introduzir em você aquilo que Ele quer introduzir, porque quanto mais de Deus, menos do mundo. Quanto mais de Deus, menos do mundo, você vai se conectar no propósito dele para a sua vida. Sua casa nunca mais será a mesma quando ele passar por lá. Seus filhos não vão entrar na estatística do bairro. Eu fui um das estatísticas. Eu furei a bolha, irmão. Tu vai furar a bolha. O que é furar a bolha? A estatística do bairro é que todos os meninos de tal idade a tal idade dessa rua é traficante, morre ou está preso. Eu furei a bolha e não foi com as minhas mãos. Eu furei a bolha por causa do propósito. E Deus tem um propósito para você e para sua casa. A casa de Davi já não é mais a mesma, irmão. A casa de Davi agora já desce um óleo vindo do Senhor, e esse óleo está capacitando a vida de Davi para ser o maior rei que foi conhecido na terra. O que eu quero dizer para você nessa noite, se você não entendeu nada que eu falei, é que onde Deus passa, algo diferente acontece. Você vai embora, irmão. Na verdade, Samuel vai embora, mas ele deixa na casa de Davi um pedaço daquilo que Deus quer que faça na vida, que ele reproduza na vida de Davi. E agora Davi volta para o mesmo lugar onde ele saiu. Interessante isso, cara. Tinha muitas coisas que Davi precisava aprender. Você já é, tá? Você já é um evangelista. Tu já é um apóstolo. Tu já é um pastor. Mas tem muitas coisas que você precisa aprender. Tu já é uma missionária, mas tem muitas coisas que você necessita aprender. Por que, pastor? Porque Davi voltou para o pasto, irmão. Ele não foi ungido e foi para o palácio. Ele ficou aproximadamente 16 anos aprendendo aquilo que ele não tinha aprendido até o óleo vir. E depois que o óleo veio, ele teve que aprender mais 16 anos, mais ou menos. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a vida do crente, ela não é um morango, irmão. Nós temos que aprender todos os dias. E muitas vezes vai aprender e vai doer todo o aprendizado.
Depois que Davi foi ungido, um leão teve lá, irmão. Ele passou da etapa do leão, depois veio o urso. E todo leão e urso é preparação para Golias que vão se levantar. Deus está aumentando o seu nível a todo dia, mas você precisa ter uma mente que entende, uma mente ensinável, porque quem não tem mente ensinável não vai aprender nada que o céu quer ensinar. Davi poderia bater no peito e falar: epa, já deu o dia, tá bom. Ele poderia ficar até um ano, mas ele: não, segundo ano já. Samuel é fraco demais, irmão. Samuel falou que eu ia ser rei, até agora nada. Não, Davi, entende os processos. Eu já sou, mas eu preciso aprender algumas coisas. Eu já sou, Kate, eu já sou, mas eu preciso me submeter às autoridades. Ei, naquele momento Davi era maior do que o pai, mas o pai estabelecia uma autoridade sobre Davi. E quando ele falava: ei, está na hora de cuidar das ovelhas, Davi poderia falar: eu sou rei de Israel, agora quem vai cuidar das ovelhas é você. Ele chamava de você, não senhor, porque os crentes é assim. Só que Davi se submete. Por que Davi foi grande? Porque no começo ele se submeteu. E ninguém pode subir aqui para ensinar se não está aí sentado para aprender, irmão. Consegue compreender isso? Abre o preço dessa palavra. Davi já era rei, mas ele voltou para o pasto. Tem gente que parece que canta um negocinho, parece que prega um negocinho, já vira o semideus, a quarta pessoa da Trindade, irmão. Para com essa besteira, irmão. Todo dia é dia de aprendizado. Uma vez eu sentei com um filho meu, e ele falou: pastor, você precisa aprender uma coisa. Eu falei: uau, eu amo aprender. E eu falei: o que é? Ele: pastor, o senhor falou uma vez lá no altar que o senhor não cansa. Tu falou uma vez, não. Tu falou uma, duas, três. Tu falou que era incansável. Eu posso te falar a verdade, pastor? Tu é autêntico. Tu vai pra cima mesmo. Mas tu cansa. E naquele dia eu saí da mesa entendendo que eu não sou incansável. A minha humanidade cansa. Mas existe um espírito inabalável. Existe. Mas a minha humanidade cansa. Mas o cara já tem 3 anos. Eu já estou 3 anos já. Estou no ministério, já fui enviado. Então não quero ouvir mais o senhor não. Uma vez eu ouvi Marco Feliciano dizendo que ele rodou o Brasil, mas ele sempre gostava de ouvir o seu pastor. O pastor dele tinha só o zagueiro e o atacante na boca, o dente de cá e o dente de cá. E ele falava: toda vez que eu chego e ouço aquele homem de Deus, eu aprendo coisas que em nenhum lugar eu aprendi. Não despreze o que Deus está falando com você nesse altar, irmão. Eu posso passar, eu vou passar na sua vida. A eternidade só vai ter quando a gente estiver lá, e lá vai ser eterno. Mas muitas vezes eu posso passar na sua vida. Mas não despreze aquilo que o céu fala através da minha vida, irmão. Davi olha para Jessé e poderia falar bem assim: eu não vou. E se o senhor quiser que eu vá falar com Samuel, porque eu sou rei. E rei não fica em paz cuidando de ovelha, não. Ei, olha aqui para mim, já estou encerrando. Israel já tinha um rei, mas um rei que tinha perdido um coração ensinável. Em todo lugar que você estiver, que você desconectar o seu coração ensinável de você, Deus vai fazer você regredir. Pegou? Toda vez, a posição que você tiver, se o seu coração já não é mais ensinável, alguma coisa vai acontecer para você regredir. Precisa entender, você precisa aprender, e você precisa compreender. Estou indo para o final. Os irmãos vão para a batalha. Davi está no pasto. Samuel manda um fax, um WhatsApp para ele. Fala: Samuel não, Jessé. Manda um WhatsApp, ele responde no iPhone 17. Fala: pai, cara, eu preciso que você faça uma corrida ali.
Você está trabalhando agora de Uber, de moto Uber, eu preciso que você faça uma corrida. Fazer um delivery. Vai fazer o quê? Vai levar um queijo para os oficiais, vai ver como é que vocês montam lá na batalha. Não despreze os entregadores de iFood, irmão. Ah, você não está aqui, cara. Estou sentindo dano essa palavra. Não despreze os entregadores de iFood, irmão. Davi só foi entregar uma iFood, cara. Foi o cenário que Deus preparou para exaltar o nome dele naquele lugar. Não despreze alguém que está do seu lado. Quem sabe a pessoa que está do seu lado é a pessoa que vai pisar em todas as nações dessa terra. Não despreze, não despreze. Não despreze as pessoas por causa dos pequenos começos dela. Não despreze ela, não despreze, não despreze. Chega Davi com queijo. Não sei se ele foi de cavalo, de charrete, irmão. Mas ele chegou. Quem sabe que Davi poderia falar assim: aí é humilhação demais. Eu já estou sendo obediente de cuidar das ovelhas, eu sendo rei, e agora tu me manda eu ser garoto de recado? Para mim não dá. Para mim basta. Não. Quem tem um coração ensinável faz até aquilo que ele não quer fazer para agradar o Pai. Você está preparado a fazer aquilo que você não tem vontade de fazer para agradar o Pai? Você tem vontade? Você está preparado para isso? Para fazer aquilo que você não tem vontade de fazer, que você não é acostumado a fazer, que você não faz de praxe, só para agradar o Pai? Só quem é nobre faz isso, irmão. Só quem é nobre está dentro de uma casa como escravo e dá uma direção para o chefe do exército da Síria. Só quem é nobre está presa. Aquela menina estava presa dentro da casa de Naamã, do rei, do chefe da Síria. Ela é tão nobre que ela falava assim: eu sei que está doendo essa ferida, essa doença, essa enfermidade, mas eu estou presa aqui. Eu estou geograficamente presa, mas existe uma mensagem aqui dentro, que independente da geografia que eu estiver, eu vou falar. E a palavra para o Senhor é: se o meu Senhor quem é de Bíblia já está entendendo, conhecesse um profeta que tem lá na minha terra, tu iria conhecê-lo e ele iria curar. Só quem é nobre na geografia onde está estabelecido exerce o que Deus quer que seja exercido. Naamã sai. Não foi ninguém que convenceu Naamã, rapaz. Foi a nobreza daquela menina. E Naamã vai e é curado. Como é que um chefe de um exército recebe direção de uma escrava? Você não tem noção da mensagem que você carrega, cara. Você não sabe o peso da mensagem que você carrega. Você não sabe o peso da mensagem que você carrega. Tu não sabe o peso da mensagem que você carrega. Por isso que você despreza ela. Davi chega, e é rápido aqui. Davi chega e ele vê um cara gritando: vem, seus fracos. Davi fala: que negócio é esse, moço? Vamos ali. É eu e ele. Quem é da minha época aqui? 36. Jamília é da minha época. Eu estava na rua brincando de bola e aí dava aquela confusão. E eu falava bem assim: tu não é meu top, não. Quem lembra dessa expressão? Para quem não sabe, a expressão tu é meu top é altura, força. Pega isso aqui. E eu falava para os caras: tu não é top não, mas se você botar aquele dali, eu vou para cima dele. Olha o tamanho de Davi, irmão. A Bíblia é categórica em dizer é caçula. Alguns falam que tinha 1,50 m, irmão. Davi olha para Golias e fala assim: tu é meu top, cara. Davi sabe
o Deus que ele serve. O Golias pode ser o tamanho que for. Quando você descobrir o Deus que você serve, o Golias vira seu top. Ah, você não está aqui. O Davi, o Golias vira seu tamanho. Esse cara é meu top. Vou para cima dele. Todo mundo pode ir com espada, com lança. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Não, tu precisa de uma espada. Então vamos. Aí Davi vai lá, pega a couraça, a armadura de Saul. Pega isso aqui que desceu quentinha do céu. Se Deus já rejeitou Saul, imagina as ferramentas dele. Para de querer usar a ferramenta de Saul. Porque a gente faz assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A gente olha e fala assim, tá dando certo com Saul. Mas eu vou usar porque só tá dando certo. Algumas pessoas chegam para mim, pastor, por que você não faz isso? Não, eu vou orar. Porque tá dando certo nas outras. Cara, eu sei que dá, mas eu só posso fazer aquilo que Deus falou para mim fazer. Botaram e Davi fez bem assim. Olha aqui para mim, tô indo embora, tô encerrando. Mas essa agora é verdade. Já eu tô indo embora, tá, filho? Bota a armadura. E Davi fala assim, ó. A Bíblia fala que ele não consegue andar direito. Eu nunca vou conseguir fluir com as armaduras de Saul. Deus tem algo específico para mim. Mesmo que seja só um badoque, irmão. Uma rolimã. Uma pedra de britas. Se for com Deus, eu e o badoque é a maioria, irmão. Ah, você não está aqui. Se Deus mandou ir com o badoque, vai com o badoque, irmão. Os irmãos, não! Eu sei, o coração dele quer que ele está tirando onda comigo. Por favor, estou tendo uma linguagem bem rasteira agora. Ele está fazendo isso porque eu sei que ele está tentando tirar onda com a gente. Davi, estou em outro patamar, irmão. Eu estou em outra visão. Eu estou aqui porque eu estou defendendo a minha bandeira, que é Israel. E aqui para nós, para ir embora. Golias é a porta para Davi entrar no palácio. Me pergunta por quê, pastor? A Bíblia diz que tinha uma oferta. A oferta era: quem matasse Golias não pagaria imposto mais. Uma nação servia a outra como escravo. E Saul dava a filha para casar com ele. Não tinha linhagem real. E agora Davi casando com Mical. Existe uma linhagem real. Queridos, todo Golias é a porta do seu palácio. Ele vai cair e você vai entrar no seu lugar de direito. Golias desce para o campo de batalha, despreza as ferramentas de Davi, porque é assim. Os grandes sempre vão desprezar as armaduras dos pequenos, as ferramentas. Eu falo aquele, ó, joga a pedra bate na testa. Ele não cai para trás, ele cai para frente, ele cai aos pés de Davi. A pedra não matou Golias, mas derrubou Golias. O que matou Golias foi quando Davi arrancou a cabeça dele. Agora eu posso trocar de ferramenta. Que o inimigo que era para cair aos meus pés com a pedra já caiu. Eu já usei a ferramenta para derrubar. Agora eu preciso de uma ferramenta de corte. Pegou a espada de Golias. Ao nível, subiu o nível. De badoque para espada. Pegou? Deus está subindo o nível de algumas pessoas. Deus está trocando algumas ferramentas hoje. Arrancou a cabeça de Golias.
pegou a cabeça de Golias e entrou em Jerusalém assim, ó. Faça assim, por favor. Assim. Serra punho. Assim, ó. Deus está me falando. Se você se posicionar, você vai pegar a cabeça daquilo que está te afrontando. Você vai matar aquilo que te afrontando. Eu não sei aquilo que te afronta. Eu não sei se é a pornografia que te afronta. Eu não sei se é, muitas vezes, a bebida, o vício no jogo. Eu não sei o que está te afrontando. Mas se você se posicionar, Deus vai colocar nas suas mãos. E você vai arrancar a cabeça disso que te afronta. Fica sobre os pés. Papai está trocando ferramenta de muita gente aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que os Golias foram estabelecidos só para o Senhor nos dar vitória. Os Golias foram estabelecidos para o Senhor nos dar vitória. Então, na autoridade do nome de Jesus, cada um aqui tem as pedras e vão derrubar os Golias em nome de Jesus. E eles irão subir o nível, trocando de ferramenta para arrancar a cabeça daquilo que está afrontando os teus filhos. O teu povo aprendeu nessa noite que nós devemos escolher como tu escolhe. Nós devemos olhar como tu olha. Que nós devemos ter um coração ensinável. E que nós precisamos trocar as nossas ferramentas na hora certa. Ah, Senhor, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua.